Boa noite a toda a advocacia, boa noite a toda a advocacia do Tatuapé e a advocacia do Brasil. Sejam muito bem-vindos ao AB Noite Tatuapé, o primeiro talk show da advocacia paulistana, um espaço criado para discutir os temas que realmente importam na nossa profissão, é claro, com leveza, profundidade e convidados especiais no meio jurídico para a nossa advocacia. E olha, a gente hoje recebe aqui a cada 15 dias uma grande personalidade do mundo jurídico. E a gente se encontra aqui ao vivo no canal do YouTube da OAB Tatuapé para falar sobre o direito que se vive nas ruas, nos fóruns, nos escritórios e, é claro, na alma de quem advoga. No episódio de hoje, vamos receber aqui com muita honra o professor jurista Flávio Tartucci. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela presença. Por favor. Professor Flávio Tartucci é um grande amigo. Além de professor, ele também é advogado, jurista, conselheiro federal. E ele é especializado em Direito Civil e Contratual. Ele possui graduação, mestrado e doutorado pela USP, além de especialização pela PUC e professor titular, coordenador do programa de pós-graduação. E, além disso, diversas obras jurídicas que, inclusive, ele trouxe aqui esse aqui é o curso de Direito Civil, né, o Tartucci, que é um dos volumes, é isso? Isso, volume 5, Direito de Família. Ele tem a sua grande obra, que inclusive eu fiz a aquisição para o meu escritório, os advogados lá utilizam ele diariamente. Ele tem o curso de Direito Civil pela editora Forense, que é um grande sucesso, inclusive. Então, você, advogado que está nos assistindo, é um livro que tem que ter de cabeceira de cama para a formação e para a utilização no seu dia a dia como advogado. E ele tem também, dentro desse mesma editora, o manual também de Direito Civil, né, Tartucci? Manual, volume único. O carro-chefe, digamos assim. Exatamente. Então, você que está nos assistindo, eu vou deixar aqui, ele vai contar um pouquinho mais sobre o livro e vocês conhecerem também um pouquinho do trabalho. Tartucci, você aceita uma água? Já está servido? Já, ela vai servir aqui. Chamamos a Isabela. Isabelle, uma salva de palmas para ela, nossa assistente. Obrigado, viu, Isa? Vou colocar uma água aqui para você. Tartucci, obrigado pela sua presença aqui hoje. É um grande prazer você estar aqui conosco. E eu vou perguntar a primeira pergunta. Por que o direito na tua vida, Tartucci? Como é que surgiu a advocacia e o direito dentro do seu dia a dia, o grande personalidade que você é hoje? Bom, a minha mãe é formada em Direito, ela, apesar de ter exercido pouco a advocacia, ela é formada na São Francisco, e a família dela, nós tínhamos outras pessoas também da área jurídica. E eu sempre tive dúvida se ia fazer Direito ou se ia fazer Medicina. Medicina, veja só. Né? Quando eu prestei o vestibular, eu vi as matérias e falei, mas eu não gosto de nada disso aqui. E minha própria mãe falava, você não gosta de sangue, como é que você vai ser médico, né? Eu também pensava, meu pai era radialista, em ser jornalista, ele dizia, não, jornalismo não. Seu pai era radialista na cidade que você nasceu, ali na Passos. Não, é a área da sua mãe, porque radialismo não dá dinheiro, vai ser pobre, ele falava assim, expressamente. Então, eu acabei fazendo essa opção, mudei do segundo para o terceiro colegial, prestei o vestibular e vim aqui para São Paulo. E você lá de Passos, então, você já seguiu o caminhar da sua mãe, que era advogada. Isso. E aí, quando você veio para São Paulo, qual foi a sua primeira reação com relação ao início da faculdade e o trabalho desenvolvido na área jurídica? Morava aqui no bairro que eu moro hoje, aqui na Aclimação, em São Paulo. Então, é um lugar que eu já, desde criança, frequento. Então, já vivi a cidade de São Paulo. Eu vou dizer, viu, Mascano, no primeiro ano da faculdade, eu entrei na São Francisco e eu fiquei um ano maravilhado que eu estava ali dentro, eu não acreditava. Então eu ficava maravilhado, nossa, eu não acreditava. Então foi um ano maravilhado, sem entender bem, eu fui entender onde eu estava e o caminho que eu estava
traçando. A sua turma é de qual ano? Minha turma é de 1998, que é Tá. contemporânea, inclusive, foi lá que eu conheci, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci na faculdade, contemporânea do Léo Sica. Eu conheço o Léo, nosso presidente da OAB, desde 1994. Porque o Léo era da Atlética e a turma que me acolheu foi a turma da Atlética da faculdade. Né? Muita gente do interior ia para a Atlética, eu lutava karatê, né? Tinha competição, inclusive, universitária. E Tartucci, você acabou de mencionar um assunto que poucas pessoas conhecem desse dia a dia seu, que envolve o karatê, que envolve muita técnica e disciplina. Isso ajudou para o direito esse esporte? Olha, ajudou total. Eu acho que se não tivesse sido karatê, eu não teria escrito as obras, eu não teria tido a persistência, a disciplina que eu tenho. Eu gosto muito de uma das máximas, né, do Dojo Kun, que nós falamos no final de cada treino, que é fidelidade para com o verdadeiro caminho da razão. Então, eu acho o karatê, eu continuo praticando, são já 36 anos, eu em breve devo fazer exame de quinto dan. Aí tem um exame lá que você faz uma tese, eu acho que é para o sexto. Eu vou até pretendo escrever uma relação do karatê com o direito, que acho que para mim foi fundamental e até hoje é. Que bacana. Você vê, olha que interessante para quem está nos assistindo. O karatê, ele deu a técnica e deu o conhecimento e ele ajudou a escrever até o livro. Então você que está nos assistindo, todos, você que está nos assistindo, o esporte também é muito importante para quem é advogado e advogada, porque ele te dá esse direcionamento na sua vida e também na sua questão de saúde, que a gente às vezes é muito advogado com esse tipo de problema, né, Tartucci? Exatamente. Eu treino ainda, voltei há pouco tempo. Sabe o que é curioso? Quando ocorreu, nós vamos falar desse assunto, eu acho, a reforma do Código Civil, na mesma época que começou o debate, me deu na cabeça, não, vou voltar e vou fazer o exame. Eu era segundo dan, né, segundo grau, já há muito tempo que eu não fazia exame. Aí eu ia fazer para terceiro. E aí eu voltei a treinar e meu sensei falou, não, você pode fazer para o quarto. Então eu acabei conjugando, no mesmo ano, que foi em 2023, uma parte do debate da reforma do Código com treinamento, foi muito importante para mim, é importante até hoje, para enfrentar os desafios, né, o estresse, os desafios, as pressões que nós sofremos, mas eu conciliei o começo do debate da reforma do Código Civil com o exame de quarto dan e consegui, né, entregar pelo menos os 2 planos que eu tinha ali em 2023. Então, você acabou de mencionar sobre o Congresso Nacional, que eu acompanhei, inclusive, nas redes sociais, Tartucci. Foi extremamente estressante. Você utilizou no máximo de tempo possível que você tinha. Você começava de manhã e ia até altas horas da noite nessa tipo de discussão, e ainda você teve tempo de graduar dentro do karatê, né? Exatamente. Depois também, eu não parei. Às vezes eu tenho muita viagem, eu paro um tempo, mas eu sempre volto. Aliás, por coincidência, nós estamos gravando hoje, amanhã de manhã eu tenho treino, né, tenho treinamento, porque eu acho fundamental, e para mim sempre foi fundamental, faz parte da minha história, e eu sempre gosto de ressaltar, muito que eu sou, eu devo ao karatê. Olha só que interessante. A gente está falando com um grande jurista. Ele participou ativamente da reforma do Código Civil, professor, escritor, advogado. E eu queria saber um pouquinho mais do seu dia a dia, do seu escritório, Tartucci. Você começou o escritório, você começou sozinho, você começou como associado, como sócio, como foi seu início de carreira? Bom, na minha carreira, eu fiz uma opção como estagiário e depois como advogado. Nunca trabalhei em escritório grande, trabalhei em escritórios pequenos, trabalhei em um escritório que era associado de um amigo com quem eu comecei minha carreira lá no Ipiranga, o Dr. Edson Gonzalez, e depois, ali por volta, quando eu fazia meu doutorado, 2009, eu resolvi montar um escritório. E ali eu trabalhava sempre com contencioso, eu tive uma tática de começar a me dedicar com a parte consultiva, fazer parecer e fazer arbitragem. Eu fazia muito pouco, né, no começo, né? Eu também não tinha muita idade, não tinha muita experiência. Mas aí depois as coisas começaram a evoluir, esse meu investimento deu certo. Hoje o meu escritório são 3 pessoas só. Eu, minha mulher e a minha filha, só. Mas a gente faz um trabalho altamente especializado, temos demandas,
Eu tenho grandes processos, eu tenho processos, aliás, hoje, sobretudo de inventários, que são inventários grandes. Tenho processos arbitrais, há uma oscilação de número de processos arbitrais como árbitro. Hoje eu tenho 5 processos arbitrais e tenho pareceres, né? Pareceres é uma média de 2 pareceres por mês. Então, você pode trabalhar de qualquer lugar, não é algo que demanda muita presença em fórum, né? Hoje eu voltei também a fazer sustentação oral, acho que é importante também. Em segunda instância ou tribunais superiores? Segunda instância, sobretudo, no Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas eu tenho um escritório, tenho uma estrutura de escritório e tenho um escritório em casa também. Tenho um home office, uma estrutura de home office muito, muito grande. Então, é muito boutique. Sim. A minha visão de advocacia, de almejar, inclusive, crescer, é crescer nesse trabalho de boutique. Né? Sim. Eu lembro que no passado, uma certa feita, eu gosto muito desses 2 juristas, o casal Arruda Alvim, que eu me lembro bem, o professor Arruda Alvim já é falecido, a professora Tereza, a Arruda Alvim é viva, os 2 filhos, o professor Eduardo e a professora Tereza, uma família de grande destaque. Eu lembro que eu fui uma vez no escritório, e o escritório deles é continuação da casa deles. Né? E eu até acho isso, quero no futuro ter essa estrutura, né? Então, eu trabalhei muito tempo com contencioso, faço ainda hoje, mas em menor escala, mas eu trabalho substancialmente com pareceres jurídicos, arbitragem e sustentação oral e inventário, que eu acho que é uma área muito boa para trabalhar. A Tereza, inclusive a doutora Tereza, a professora, ela deu a continuidade exclusivamente, pelo que eu sei, somente também em parecer, né? A professora Tereza Rudalvin, me parece que sim, mas Sim. ela tem um escritório próprio, né? O Eduardo é que está com o escritório que era dos pais, se me falha a memória, não tenho certeza. Que bacana. Eu já, de antemão, eu já peguei vários, inclusive acórdãos, Tartucci, e várias sentenças judiciais que já menciona, inclusive, já partes da doutrina do seu livro, e com certeza isso vai se perpetuar aí ao longo da nossa história na advocacia, com pareceres jurídicos de grande peso, que é o que eu acredito que venha a ser a tendência aí daqui para frente também no seu escritório, porque a gente tem ali uma carência muito grande hoje, o que a gente percebe é de grandes juristas, de grandes nomes da advocacia, que emitem ali o seu conhecimento técnico específico diretamente com a legislação, Sim. que é o que você vem vivenciando com a reforma do Código Civil, não é? Eu já tive outras experiências legislativas, eu trabalhei na Lei da Liberdade Econômica, trabalhei na Lei do SERP, na Lei das Garantias, mas não como foi e está sendo a reforma do Código Civil. É importante, hoje se critica muito o Supremo, a jurisprudência, como sendo ativista, mas muitas vezes o parlamento também não dá resposta. E acho que o Brasil precisa passar por reformas. Tivemos uma reforma tributária recentemente, o Código de Processo Civil, fez 10 anos agora, e o Código Civil, que o texto original é da década de 70, ele precisa passar por uma reforma em uma alteração. É um tema que você gosta bastante, Massicano. O código ele é analógico, totalmente analógico, ele não tem nada sobre o mundo digital, totalmente longe daquilo que a gente vê hoje do mundo real. Então, por isso, acho que é o momento de se fazer uma reforma efetiva do código. O que a gente realmente percebe, Tartucci, para quem está nos assistindo, infelizmente o código, embora seja de 2002, ele é uma legislação que foi debatida em 1970, somente foi aprovado em 2002, e com essa aprovação, infelizmente, não tem nada que trata sobre o assunto, principalmente da área do direito digital, e foi um assunto que foi amplamente debatido na reforma do Código Civil, que vai ser inserido nessa próxima reforma, né, Tartucci? Isso, é uma proposta de tratar de assuntos do mundo digital nos livros do Código, então contratos, herança, patrimônio digital, e ter um livro específico sobre direito civil digital, com princípios, regras fundamentais, diretrizes, dispositivos com orientações gerais, por exemplo, patrimônio digital. Nós temos nesse livro e depois temos o complemento lá da herança digital. Então é fundamental, né? Hoje, qual é a segurança jurídica que nós temos nesses assuntos hoje em direito civil? Nada, praticamente nenhuma. É a interpretação livre do juiz para ele equiparar uma legislação que não tem nada a ver com determinado assunto, ele tenta justificar no direito digital, né?
Exatamente. Infelizmente, a gente tem muito isso. Olha, pessoal, a gente está indo para o intervalo. Tem muito assunto ainda, muito conteúdo. A gente está vendo aqui que a gente tem um vasto conhecimento com essa grande personalidade do mundo jurídico, Flávio Tartucci. Então, eu vou pedir para você que está nos assistindo, fique, que tem muito mais para você aqui nessa noite. E eu vou para o intervalo e eu volto já. Fica aí. A venda de créditos judiciais pode transformar sua saúde financeira. Veja 2 exemplos. Carlos está há meses esperando a resolução de seu processo. As contas acumulam, a ansiedade cresce e ele sente os impactos na vida pessoal e profissional. Sem alternativas, ele continua preso à demora judicial. Já a Ana escolheu não esperar. Com a Justec, ela antecipou seus créditos de forma rápida e simples. Recebeu o dinheiro e usou para quitar dívidas e investir no que importa, recuperando sua tranquilidade. A escolha é sua: esperar como Carlos ou agir como Ana. Antecipe seus créditos e transforme sua vida. Advogado, você já considerou o leilão como a solução ideal para seus processos? Nós, da AGS Leilões, oferecemos um ambiente seguro, transparente e eficiente para a venda de bens judiciais e particulares. Sabemos que advogados precisam de soluções ágeis e confiáveis. Nosso serviço proporciona liquidez rápida para ativos judiciais e particulares, transparência total no processo de venda, assessoria completa na condução de leilões. Nossa equipe de leiloeiros é composta por profissionais experientes e credenciados, prontos para oferecer a melhor assessoria e conduzir cada leilão com excelência. Na hora de conduzir um leilão judicial, a escolha do leiloeiro faz toda a diferença. Como advogado, você tem a possibilidade de indicar um dos nossos leiloeiros ao juiz do processo, garantindo que seu cliente tenha o melhor suporte e uma venda ágil e segura. Entre em contato e saiba como formalizar essa indicação. Seja bem-vindo a Just Intelligence, o futuro da tecnologia da informação. Obtenha acesso a soluções inovadoras, suporte especializado e preços imbatíveis, maximizando sua produtividade e garantindo resultados excepcionais com ferramentas inteligentes que ajudam você a atingir o sucesso. Com parcerias sólidas, como a Subseção OAB Tatuapé e Riceto Advogados Associados, estamos prontos para impulsionar o seu trabalho. Conheça nossos produtos. Procurador 360. Acesso estratégico. A informação para decisões assertivas. Just Lawyer. Inteligência artificial exclusiva para advogados. Signer Docs. Assinaturas digitais com 100% de validade jurídica. Nossas soluções são reconhecidas por aumentar a produtividade e a eficiência dos nossos clientes, com tecnologia acessível e fácil de usar. Estamos prontos para impulsionar o seu trabalho até alcançar resultados extraordinários. Acesse nosso site e sinta o poder da tecnologia em suas mãos. Transforme a sua prática jurídica agora mesmo. Estamos de volta com o OAB Noite Tatuapé, com um grande amigo, conselheiro federal e jurista, professor Flávio Tartucci, com vários temas, vários assuntos relevantes do nosso mundo jurídico. Mas de antemão eu queria agradecer imensamente, através do intervalo que vocês nos assistiram, nossos patrocinadores aqui da OAB Noite Tatuapé. Quero agradecer imensamente por acreditarem no trabalho da advocacia, no trabalho da OAB Tatuapé e nos patrocinarem para ter essa possibilidade de realização do nosso talk show. E a gente agora
entra no segundo bloco com o famoso ping-pong jurídico. Professor Flávio, é o seguinte. Isso é inédito, hein? Nunca participei de um ping-pong assim. Não participou? É a primeira vez na vida. A gente tem um ping-pong. Como é que funciona o ping-pong para quem está nos assistindo? É perguntas e respostas objetivas para a gente conhecer um pouquinho mais desse grande advogado, o Flávio Tartucci. Então, eu vou fazer perguntas que são do seu dia a dia na advocacia. E a gente começa querendo saber um pouquinho mais dele com a seguinte pergunta. Tartucci, direito para você é? Justiça do caso concreto, Aristóteles. Olha, primeira vez que a gente ouve sobre Aristóteles aqui no nosso programa, hein? Um jurista que te inspira? 2. Maria Helena Diniz, Gisele Deronaca. Maria Helena Diniz. Maria Helena Diniz, inclusive, eu estudei com o livro dela. Minha orientadora de mestrado e a Gisele Deronaca de doutorado. Minhas mães acadêmicas. Eu não tenho pai acadêmico, só a mãe. Um livro que mudou sua visão sobre o direito, Tartucci? Teoria Tridimensional do Direito, Miguel Reale, no mestrado. Eu li alguns trechos na graduação e algumas disciplinas básicas, mas li inteiro no mestrado com a Maria Helena Diniz. Miguel Reale. Petição à audiência? Depende. Depende, pode ser tanto uma como outra, não tem como responder o que é melhor. Se for para escolher uma, sustentação oral e audiência. Sustentação oral. Justiça é? O direito é justiça, justiça é dar a cada um o que é seu. Do latim, sum quic tribuere. E a maior qualidade no advogado? Persistência. E um defeito? Chatice. Os advogados são os mais chatos do mundo. Se você tem um filho chato, pode orientar ele. Pode mandar fazer direito. Tem um, Enzo. E, aliás, é Enzo, não é porque foi homenagem a um jurista, Enzo Roupo, né? Ele é chato, hein? Esse vai ser um bom advogado também. Já escolheu fazer direito. Chatice. Um processo inesquecível? Olha, eu tenho vários. Mas eu acho que mais me marcou foi um parecer que eu dei. Eu não tenho que tomar cuidado porque tudo bem que eles fizeram acordo. É uma disputa de uma construtora com um time de futebol por conta de uns problemas lá da arena. Me marcou muito. Fizeram acordo, mas é um caso muito interessante porque até a imprensa fala muitas coisas que são mentiras. Eu tenho informações do processo. Então, essa disputa da construtora. Eu não estava pelo clube, tá? Você foi pela parte contrária. Eu parecer para a construtora. Tá. E um grande jurista, os livros dele são da cor do time. Aí depois você pode... ele deu parecer. Já deu as dicas aí. Ele é muito favorável ao time, é um civilista também, gosto muito dele, deu para o time. Fizeram um acordo recentemente, aliás, esse parecer eu fiz com a professora Gisele Deronaca. Mas de todos os casos assim, esse para mim é inesquecível. E eu nem torço para o time, hein? Que bacana. E também, se torcesse, dá o parecer para a construtora. Uma causa que você nunca defenderia, Tartucci? Fumante, empresa de cigarro. Não defenderia nunca empresa de cigarro. Eu fiz meu doutorado até para responsabilizar a empresa de cigarro. E eu tive um avô que morreu em virtude do fumo. O cigarro, entre outros fatores também de estilo de vida, mas empresa de cigarro jamais. É que a minha área é civil, né? Então, tem muita gente que vem aqui que fala crimes, né? Sim. Mas, então, eu não atuo com crime, então, empresa de cigarro. Se você não fosse advogado, você seria? Professor de karatê. Bem, faixa preta já é. Então, já pode dar aula, né? Eu sim, já puxei aula de karatê lá na Liberdade, Galvão Bueno, raiz total. Eu puxava o treino quando estava em forma melhor. Agora eu já tenho quase 50 anos e a forma não é tão boa. Eu já pensei em montar um dojo também, Tartucci Karatê. Porque eu também não gosto de revelar isso. Nós temos um grupo, nós ajudamos. O karatê no Brasil não tem apoio. Nós temos um grupo, eu não gosto de falar essas coisas, não é coisa de falar, mas nós ajudamos, nós temos um grupo de pessoas que são do direito, que são do karatê, e nós ajudamos atletas da Seleção Brasileira de Karatê
para viagens, para uma série de coisas. Então, eu já pensei em montar um dojo com esses atletas, né? Tartus Karatê, de altíssimo nível, conheço várias pessoas. Então, pode ser que faça isso ainda, né? Mas eu seria professor de karatê mesmo, dono de academia. Que bacana. Inclusive, o conselheiro que é seu colega também, é nosso amigo, o Alexandre Rolo, Alexandre também ele faz com você ou é do Ele mesmo? treina em outra academia, mas ele já foi lá na Liberdade Karatê, que é uma das academias que eu treino, já foi lá treinar e é bom pra caramba. É, um abraço pro nosso amigo aí, Alexandre Rolo, também faixa preta, né? Terceiro Dan, JKA e bom de karatê, muito bom. Tá. Uma frase que define sua carreira. Persistência. Não, eu acho que mais hiperfoco, obstinação. Eu sou muito obstinado, eu tenho hiperfoco, é quase uma loucura. Que é isso, obstinação. É, eu acho que obstinação é exatamente a palavra que define o Tartucci. Eu acompanho ele mensalmente nas reuniões de conselho, ele sempre tem a sua voz ativa, sempre expõe as suas opiniões e sempre reabre um debate que, às vezes, muitos advogados e conselheiros ali não têm, às vezes, a visão que ele tem de uma dimensão muito mais ampla sobre o direito, e o Tartucci, quando ele aborda esse assunto, todo mundo fica prestando atenção na reunião do conselho, Tartucci. Mas olha, isso é interessante, né? Porque isso acontece em outros lugares também, mas teve um começo, né? No começo eu era um jovem, eu lembro quando eu participei de uma jornada de direito civil, eu fui falar e o pessoal, quem é esse menino aí? E a convencia pelas ideias, né? Então a gente não pode ter receio de expor as ideias, desde que bem preparado também, se preparar. Você pode ter receio de expor as ideias, desde que bem fundamentadas. Então, a gente ganha pelas ideias. É verdade. Um hobby que salva É o karatê. é o karatê. E uma gafe de fórum que você nunca esquece, Tartucci? Conta pra gente que essa eu quero saber. Essa minha gafe, e olha que eu era novo até, mas eu já era, eu acho que estava começando doutorado, foi uma das últimas vezes que eu fui no Foro Central, eu cometi um erro terrível. Eu falei para o juiz que ele precisava estudar. Isso. Eu colocava o juiz, eu falava, o senhor precisa estudar. Você fala isso pro juiz, E falei ainda na frente do cliente, nós vamos perder o processo. Falei, nós vamos ganhar. Perdemos, né? é lógico, né? Você fala pro juiz para Mas isso. eu percebi, mas isso foi um gafe, não façam isso. Nossa, é um erro primário. E ainda corrigi ele confundiu o vice-redibitório, errou o prazo. Aí eu falei, o prazo está errado, excelência. Ele falou, não tá. Eu falei, então pega o código. Ele viu, o senhor está certo. Aí eu falei, o senhor precisa estudar, né? Mesmo. Aí foi, olha, é o gafe, a senhora tá rindo, né? É. Ó, me ferrei. Não façam isso, hein? Aí a dica para quem está começando na advocacia, nunca fala para um juiz que ele precisa estudar, hein? Me fala uma coisa, o que você diria ao seu eu recém-formado no direito hoje com a experiência que você tem? O que eu falo em palestra, o mercado é imenso, mas o mercado você tem que abrir ele. Você tem que conquistar, inclusive com ideias novas, não esperar. Eu acho que hoje, na minha opinião, já falei aqui, inclusive, uma palestra que dei aqui, eu acho que as oportunidades são bem maiores do que quando eu me formei, lá na década de 90, bem maiores. Então, vai fundo, porque as oportunidades estão aí. Isso aí, Que é senhora. ao contrário do que se fala, né? Que não tem mercado. Não, que o mercado está saturado, que está cheio de advogado, né? A gente ouve muito isso, então presta muito bem atenção. Advogado e advogados, as oportunidades elas surgem, elas existem, basta apenas você procurar que você pode alcançar. Senhoras e senhores, uma salva de palmas, Flávio Tartucci no Ping Pong Jurídico. Bom, Tartucci, voltando ao nosso bate-papo, já que a gente entrou na questão que envolve a jovem advocacia e o recém-formado. Me fala uma coisa, Tartucci, você então percebe que realmente existe mercado para esses jovens e o que você imagina que eles estão errando nesse primeiro momento, a partir do momento que começam a desistir? Porque a gente percebe muito jovem advogado desistindo da profissão. vamos completar essa última pergunta. Então, vamos imaginar, eu sou recém-formado agora, tá? sem dinheiro, sem condição de... Porque depois que você está estabilizado é mais fácil, a coisa é mais fácil. O que eu faria, né? Eu
vou falar um pouco o que eu fiz lá atrás, né? Eu, primeiramente, tentaria me qualificar, aí isso vai demandar um investimento, né? E aí o investimento, você conseguir recurso, pegar empréstimo até para fazer esse investimento, né? Então, uma qualificação, uma pós-graduação, para depois pensar no mestrado. Publicaria na internet algo, um artigo, um por semana, que é quase o que eu faço. Hoje eu tenho 3 colunas no Migalhas, tem mês que eu publico 3, 4 artigos, publicaria, e chegava a fazer isso, né? Publicaria no Jus Brasil, publicaria no Migalhas. Conjur. Conjur é um pouco mais difícil de publicar, mas também é uma ferramenta, Migalhas é mais tranquilo, Jus Brasil, uma página no Jus Brasil, para trazer informações, e me dedicaria, montaria o meu escritório, imaginar aqui no Tatuapé, seria especializado hoje em regularização imobiliária extrajudicial. É o que eu faria. Uso capião, né? E por que exatamente regularização? Porque a maioria dos imóveis são irregulares. A maioria dos imóveis são irregulares. E tem alguma mudança na reforma do Código Civil que vai alavancar isso também? Olha, as alavancagens já existem hoje. Então, nós temos hoje no sistema o uso capião extrajudicial, a adjudicação compulsória extrajudicial. Temos vários mecanismos que estão previstos lá na Lei do REURB, que é de 2019. A gente tem, na reforma, poucos temas, mas, por exemplo, nós temos uma facilitação do direito de laje, da regularização fundiária do direito de laje, né? Que é algo que as pessoas não procuraram investir, digamos assim, né? Aí vou dizer, não, mas então no final das contas, como é que você pode dizer que você ia ter sucesso? Eu acredito que teria sucesso. Eu sou totalmente contra, e aliás, se tiver chance de votar isso no Conselho Federal da OAB, vou votar. Sou contra toda essa amostragem excessiva que as pessoas têm na advocacia. Na divulgação de decisões favoráveis? Decisão nem tanto. Eu não divulgo. Vocês não vão ver do meu Instagram foto de parecer. E eu tenho casos grandes, senhores. Tenho casos imensos, milhões de reais, os senhores não verão. Eu tenho casos pontuais, mas casos muito grandes. Eu citei aqui o caso do time, imagina só, envolve uma arena que é bilionária. Bilionária, mano. Dos estádios mais bonitos do país, né? Eu não faço essa exposição. Eu acho que essa exposição, essa autopromoção, no máximo, com vitórias acadêmicas e com conteúdo. Expor as suas ideias. Se você pegar o meu perfil no Instagram, você verá lá que o que eu coloco ali. Conteúdo, resumo de jurisprudência, isso eu faço há muitos anos. O resumo que eu faço de informativo do STJ, eu faço há mais de 20 anos. Isso acaba atraindo também. Então, eu sou contra essa exposição financeira, expor carro, expor casa. Mesmo tendo as coisas, eu acho que não é isso que faz um grande advogado. Não é isso. A pessoa não procura, em regra, o bom cliente, não procura o advogado pelo carro que ele tem ou pela roupa que ele está utilizando. Eu, aliás, não sei se vocês percebem, do ponto de vista de vestuário, eu sou muito simples. Eu não exponho marcas dos outros. Você que tem que ser a marca, não expor marca dos outros. Porque se você expõe a marca, você perde o seu espaço para a marca. Então, nunca tem destaque de marca, nada muito luxuoso, porque o que eu pretendo é que as pessoas pensem e prestem atenção nas minhas ideias, não na marca que eu estou expondo. Mas tudo bem, eu sei que tem gente que gosta dessa exposição. Então, se fosse um jovem advogado, eu adotaria essas premissas. A rede social é fundamental, mas você tem que saber muito bem o que você vai expor na sua rede social. E eu acho que a melhor coisa que você pode expor hoje numa rede social é conteúdo técnico. Que bacana. Olha, a gente está falando agora, a gente tem um tema que é extremamente importante, que é sobre rede social. A gente está no intervalo, então eu vou chamar esse intervalo, daqui 3 minutos a gente está de volta para a nossa tomada final, para o nosso grande final que envolve Flávio Tartucci. Eu espero vocês, a gente volta já com mais conteúdo e muito mais assunto. Eu espero você. A venda de créditos judiciais pode transformar sua saúde financeira. Veja 2 exemplos.
Carlos está há meses esperando a resolução de seu processo. As contas acumulam, a ansiedade cresce e ele sente os impactos na vida pessoal e profissional. Sem alternativas, ele continua preso à demora judicial. Já a Ana escolheu não esperar. Com a Justec, ela antecipou seus créditos de forma rápida e simples. Recebeu o dinheiro e usou para quitar dívidas e investir no que importa, recuperando sua tranquilidade. A escolha é sua: esperar como Carlos ou agir como Ana. Antecipe seus créditos e transforme sua vida. Advogado, você já considerou o leilão como a solução ideal para seus processos? Nós, da AGS Leilões, oferecemos um ambiente seguro, transparente e eficiente para a venda de bens judiciais e particulares. Sabemos que advogados precisam de soluções ágeis e confiáveis. Nosso serviço proporciona liquidez rápida para ativos judiciais e particulares, transparência total no processo de venda, assessoria completa na condução de leilões. Nossa equipe de leiloeiros é composta por profissionais experientes e credenciados, prontos para oferecer a melhor assessoria e conduzir cada leilão com excelência. Na hora de conduzir um leilão judicial, a escolha do leiloeiro faz toda a diferença. Como advogado, você tem a possibilidade de indicar um dos nossos leiloeiros ao juiz do processo, garantindo que seu cliente tenha o melhor suporte e uma venda ágil e segura. Entre em contato e saiba como formalizar essa indicação. Seja bem-vindo à Just Intelligence, o futuro da tecnologia da informação. Obtenha acesso a soluções inovadoras, suporte especializado e preços imbatíveis, maximizando sua produtividade e garantindo resultados excepcionais com ferramentas inteligentes que ajudam você a atingir o sucesso. Com parcerias sólidas, como a Subseção OAB Tatuapé e Riceto Advogados Associados, estamos prontos para impulsionar o seu trabalho. Conheça nossos produtos. Procurador 360. Acesso estratégico. A informação para decisões assertivas. Just Lawyer. Inteligência artificial exclusiva para advogados. Signer Docs. Assinaturas digitais com 100% de validade jurídica. Nossas soluções são reconhecidas por aumentar a produtividade e a eficiência dos nossos clientes, com tecnologia acessível e fácil de usar. Estamos prontos para impulsionar o seu trabalho até alcançar resultados extraordinários. Acesse nosso site e sinta o poder da tecnologia em suas mãos. Transforme a sua prática jurídica agora mesmo. Estamos de volta com a OAB Noite Tatuapé, hoje com um grande amigo, jurista, professor e conselheiro federal, Flávio Tartucci. Quero agradecer imensamente quem está nos assistindo, os nossos patrocinadores também, que nos apoiam aqui na OAB Noite Tatuapé e também na nossa subseção. O nosso muito obrigado. Tartucci, a gente estava falando na tomada anterior sobre as redes sociais e a importância dela também no dia a dia, e você expôs a sua opinião e como você utiliza. Qual é a importância hoje da rede social para a advocacia? Bom, primeiro para difundir o seu próprio conteúdo, e eu acho que em certa medida, e aí guardadas as devidas proporções, também para a formação de conhecimento. Agora, depende também o que você segue, né? Eu, por exemplo, eu falo inglês, falo espanhol, falo italiano, falo um pouco de alemão. Eu até já fiz isso com meu filho. Eu entrei lá na rede social dele no Instagram e escolhi alguns conteúdos para ele seguir, né? Então, é curioso porque eu acabo entrando, às vezes, nessas redes de outros países, né? E verificando o comportamento das pessoas e tendo uma informação qualificada. Então, muito da sua formação também isso não afasta a necessidade de estudar, de ler livro, de se aperfeiçoar, mas o conteúdo seu é formado com aquilo que você segue e lê, por exemplo, no Instagram,
Sabe o que é curioso? Eu percebi isso só com esse tipo de exercício. O Brasil é o único país que as pessoas são agressivas como são em redes sociais, né? Sério? Sério, No resto do país a gente não tem nos outros países não esses haters, né, que se diz? existe, mas não igual aqui, de agressão, de ameaçar, de ameaça de morte. Sabe que eu tenho percebido alguns países, são os brasileiros que têm esse tipo de comportamento, mas geralmente não há esse tipo de comportamento nos outros países. O Brasil é um país que as pessoas são muito agressivas em redes sociais, sobretudo no Instagram, né? Era no Facebook e agora isso foi exportado, digamos assim, para o Instagram. Então, voltando, eu acho que é importante a rede social, eu uso principalmente o Instagram, acho que o nosso meio jurídico usa mais o Instagram, então, para propagar o seu próprio conteúdo e também, sem que isso afaste a necessidade de estudar, de ter livro, de fazer pesquisa, mas para formar também o seu conteúdo cultural, guardadas as devidas proporções. E para quem está nos assistindo, inclusive ele mencionou sobre o livro, eu quero fazer mais uma vez menção, porque eu vou dizer para todos vocês, eu sou suspeito, eu tenho o manual e tenho o curso de Direito Civil com a obra completa do professor Flávio Tartucci. Logo quando foi lançado, eu já adquiri o meu, tá lá na cabeceira lá da minha mesa do escritório, e fica espalhado ali para todos os advogados no dia a dia, eles pegam lá na nossa pequena biblioteca que a gente tem ali. Ele é um dos mais utilizados, porque ele aborda com bastante objetividade o nosso direito civil. E assim, como eu estudei com Maria Helena Diniz, eu vejo muito Maria Helena Diniz aqui, Flávio, muito mesmo, e é um livro que é mais contemporâneo e muito mais fácil a didática, e o conteúdo é extremamente relevante para as nossas peças processuais e também para aquisição de conhecimento e conteúdo. Aliás, o livro é azul em homenagem a ela, os livros dela são azuis. Os livros dela são azul mesmo. Em homenagem a ela. Eu adoro azul, é minha cor. E tá vendendo demais, né, Tartucci? Graças a Deus, vai bem. Ah, e outra coisa, eu sei que você gosta, o ChatGPT, se pergunta o meu conceito, tá totalmente errado, hein? Não confio no ChatGPT ainda, não. Eu já usei, inclusive, aqueles chats GPTs específicos. Não tenho alimentado o ChatGPT para também não perder a valorização da obra. Então, tome cuidado, porque ainda não está, digamos assim, inteligente para ser utilizado como fonte. E cuidado também, porque ele cria, às vezes, jurisprudência. Já que a gente está falando aqui de tecnologia. Exatamente. Então, quem está nos assistindo pode adquirir, que é uma obra que vale a pena para o seu escritório e para a sua vida também acadêmica. Tartucci, a gente falou sobre redes sociais e agora eu queria falar um pouquinho mais sobre a reforma do Código Civil. Como é que surgiu o convite e como é que foi a desenvoltura sua no dia a dia, a importância de ter um advogado de vivência prática para essa reforma que a gente está surgindo agora? A reforma, a ideia original, ela surgiu na 9ª Jornada de Direito Civil, em 2022, por iniciativa do ministro Luiz Felipe Salomão, que hoje é o vice-presidente do STJ, o próximo presidente, com o senador Rodrigo Pacheco, que era o presidente do Senado e do Congresso à época. Que inclusive é advogado, né? Sim, advogado também. E foi conselheiro federal da OAB, né, advogado destacado. E foi feita uma comissão de juristas com 43 membros, vários juízes, muitos juízes, advogados também, e nós tivemos aí 180 dias para fazer o projeto, foi o que foi determinado para nós. Esperavam que a gente fizesse um trabalho tímido, mas não foi tímido. Nós trabalhamos muito, entregamos um material muito grande, porque é curioso, né? Eu vejo gente criticando que a gente fez quase um novo código. Não é um novo código, é uma reforma. E o Congresso que vai dosar isso. Se a gente tivesse entregue muito pouco, tinham criticado também que a gente não tinha trabalhado, né? Então, se peca, peca pelo trabalho. Aliás, é uma dica que eu tenho dado. Entre não fazer e fazer, faça. Faça. Peque pelo excesso do que pela falta. Não se arrependa de quem por não ter feito. Falo isso muito para os jovens, né? Então, se for pecar, peca pelo excesso. Não é o projeto uma obra perfeita, mas é uma reforma substanciosa que coloca na lei aquilo que é majoritário na jurisprudência e na doutrina e atualiza o direito civil, porque foi dito aqui, o projeto não é de 2002, o projeto é de 1969. 1969, 1970. Aliás,
Se depois você quiser mostrar isso aqui, eu tenho uma placa num hotel, num palácio Boa Vista, lá em Campos do Jordão. Foi o dia que eles entregaram o projeto. Olha lá. Wellington, depois aproveita, coloca na tela pra gente essa placa que o Tartucci está mencionando para quem está nos assistindo. Eu vou mandar a placa, vou mandar para vocês. Você vai ver aí na placa que eles entregaram em dezembro de 1970. Quer dizer, o projeto tem mais de 50 anos. Então, era outra sociedade, era outra vivência, era outro conhecimento, né, Tartucci? Era outro mundo. Né? Um projeto que não teve nenhuma participação feminina, um projeto que não trata nada de mundo digital, como se disse aqui. O mundo mudou em família, em sucessões, em propriedade, em posse. Eu sei que é um tema que você gosta muito, Massicano. Propriedade no Código Civil é sobre coisa só, bem corpóreo. Hoje, muitas titularidades são sobre bens incorpóreos. Né? Então, a gente... formação dos contratos, contrato por carta, que isso? Então, a gente precisa atualizar o direito civil frente ao século XXI. Porque até o próprio Código de Processo Civil foi atualizado recentemente, agora em 2015, e o Código Civil não conseguiu mesmo acompanhar, né? Exatamente. E no caso do Código de Processo Civil, fizeram um código do zero. Nós não estamos propondo um código do zero. Eu acho que ainda vem o código do zero, o novo Código Civil, lá em 2045. Aí vai ser o meu filho, o Enzo, que deve participar, né? Bacana, hein? A gente vai ter um código com o Enzo fazendo, hein? Enzo Tartucci. Bacana. Então, é porque o nome Enzo virou piada, né? O nome Enzo é dessa geração agora recente, né? Ele foi no stand-up, aí perguntou, quem chama Enzo? Aí viram, vários Enzos levantaram e chamaram no palco, né? E Valentina, aí levantou e chamaram os Valentinas também, né? Aí virou piada. Mas eu acho que o Enzo, lá, 2045, aí um novo código, aí ruptura total com o sistema atual, mas esse não é o novo código, ele adota o mesmo sistema do código vigente. Na verdade, até você, na sua palestra que a gente assiste, Tartucci, você menciona que você até corrige, né? As pessoas muito mencionam sobre assim, a reforma do novo Código Civil. Você fala, opa, não é o novo código, é do código atual a gente reformou, é isso, não é? E sabe que nos últimos tempos eu tenho atendido muita imprensa, né? Todos os canais de imprensa, os principais do país, e eu já reclamei para repórter, né? Falei, mas não é novo código. Aí sempre me dizer assim, mas professor, a gente precisa chamar as pessoas para ler e para assistir. Então a gente coloca novo código para as pessoas lerem e assistirem. Porque se não fala que é novo, ninguém... Se fala reforma, não, tem que colocar novo Código Civil, aí isso chama atenção. Então tudo bem, né? Eu até seria melhor falar, é novo código, mas não é. Não é um novo código. Mas não tem como corrigir a imprensa, né? Aí eu vi uma pessoa dizendo, mas no site do Senado tá que é novo. Sim, mas foi o jornalista que fez. Então o jornalista quer chamar a notícia e coloca novo Código Civil. Eu meio que já desisti, mas eu continuo falando que é reforma. E me fala uma coisa, Tartucci, você acredita, agora é a sua opinião mesmo, que essa reforma ela aconteça para quando? A gente ainda está numa discussão inicial, né? Nesse momento está para ser formada a comissão especial no Senado, ela vai ter uma tramitação de 3 anos no total, mais os 2 que nós já tivemos desde o início. Eu vejo as pessoas falando, não está sendo debatido. Como não? Nós vamos ter um debate de 5 anos. 5 anos foi o tempo que se fez o Código de Processo Civil de 2015. Então, ao mesmo tempo que se fez um novo Código de Processo Civil, nós vamos ter de uma reforma. Né? E já tivemos audiência pública, a primeira foi na OAB São Paulo, aliás, vamos fazer outra agora. Tivemos audiência pública na Bahia, no Tribunal, Rio Grande do Sul, lá em Brasília, no Senado, e teremos mais audiências públicas. Discutindo essa reforma. Eu vi uma pessoa dizendo, não houve análise diagnóstica. Quer dizer, gente que não conhece o processo como foi. Né? Na nossa primeira audiência pública aqui na OAB São Paulo, a nossa conselheira Ana Scalchetti fez uma proposta de reprodução assistida, chegou lá com vários dados, números de reproduções assistidas, números de embriões. Então, como não houve análise diagnóstica? Isso é de quem não acompanhou o processo. E, aliás, quem fez esse comentário nem da área de direito civil diga-se passagem. Né? Então, fizemos análise diagnóstica, aqueles que participaram, os juristas, as entidades que mandaram ofício, uma participação ultrademocrática, como não se viu nas codificações anteriores. Né? Então, o país precisa, a nossa geração precisa, o direito civil precisa entrar no século XXI, a gente precisa trazer mais investimento, mais segurança jurídica, a reforma é urgente. É isso aí.
a gente que assistiu às palestras e as aulas magnas do professor Tartucci realmente identifica essa necessidade, e a gente que advoga no dia a dia do direito civil entende que é extremamente necessário a atualização dessa legislação tão importante do dia a dia e o cotidiano da nossa sociedade civil. Mas, Tartucci, a gente agora falou sobre a reforma do Código Civil. Eu queria que você comentasse, já chegando para o nosso debate final, uma questão que envolve o futuro da nossa advocacia. Você, como conselheiro federal, você vem participando ativamente das reuniões do conselho ali em Brasília, e eu queria saber um pouquinho mais do que você vivencia sobre isso e o que você espera sobre o nosso futuro da nossa profissão. Excelente pergunta. Eu vou falar da minha área, que é direito civil, né? O que eu tenho percebido nas reuniões do Conselho Federal é um embate hoje que existe no sistema de justiça, infelizmente, sobretudo entre a magistratura e a advocacia. Nós precisamos diminuir esse embate e resolver essas divergências que existem hoje. Esse é o primeiro ponto, dando uma percepção de curto prazo. Agora, em médio prazo, eu acredito muito na advocacia extrajudicial. Há um engano, uma afirmação enganosa, sobretudo de quem é de outras áreas, de que a advocacia extrajudicial é ruim para a advocacia. Eu falei aqui já do uso capião extrajudicial, a adjudicação compulsória extrajudicial. O uso capião judicial demora 20 anos, extrajudicial demora meses. Inventário judicial demora décadas. O único inventário que se resolve é o extrajudicial. Né? O divórcio hoje, como virou direito potestativo, você entra com a ação, pede tutela de urgência, o juiz dá. Mas as outras questões se alastram. Então, eu acredito muito com a participação do advogado, sempre. Inclusive, na reforma, a gente extrajudicializa alguns assuntos. Né? Eu acredito muito na advocacia extrajudicial. Sempre com a capacidade postulatória do advogado de fazer essa intermediação, né? Exato. E outra coisa, sim, o advogado participando dos atos extrajudiciais. Né? E se a gente pegar a legislação recente, o Marco Legal das Garantias, tem lá agora busca e apreensão extrajudicial, né? A legislação caminha para esse caminho, mas é sempre preciso ter a atuação do advogado. Por isso que a expressão que eu uso é extrajudicialização, não é desjudicialização. Porque desjudicialização você tira do judiciário e leva para outro âmbito, no cartório, na arbitragem. Né? Agora, extrajudicialização é você tem um caminho fora do judiciário, mas sempre vai ter a opção, se quiser, no judiciário. Por isso que eu gosto de falar extrajudicialização e não desjudicialização. Que interessante. Tartucci, e essa questão da tendência que a gente percebe da a parte extrajudicial, ela envolve também não só a parte de direito imobiliário, mas a parte de resolução de conflitos, né, das partes disponíveis. A gente vê muito crescimento de câmaras de arbitragem discutindo isso, e cláusulas compromissórias dos contratos. Eu que atuo bastante na área de contratos empresariais, os próprios empresários já estão exigindo cláusulas dentro que envolvam uma resolução dentro de uma arbitragem, que envolve exatamente esse tema, né? Olha, eu já atuei, eu citei aqui, eu já atuei como parecerista e como árbitro, nunca advoguei em arbitragem, só como parecerista e como árbitro em mais de 50 painéis, é um campo muito bom, esse é um campo que eu também acho que cabe um investimento, né? O Enzo, o Tartucci, eu vou colocar ele desde a faculdade para participar dessas disputas, ele fala inglês muito bem, melhor do que eu, até para incrementar essa atividade, né? Então, para o meu filho eu recomendo, então recomendo também para os jovens, né? É um caminho difícil, é um caminho, a arbitragem é um clube ainda fechado, né? Eu não faço parte do clube, porque eu participo como civilista, não como especialista em arbitragem, mas é muito interessante, o processo dura menos tempo, as grandes demandas estão ali, não tem recurso. Algumas situações vão para o judiciário, a pessoa tenta usar o judiciário como segunda instância, mas é uma área também muito boa, e eu achava que deveria ser um pouco ampliada, não só para os grandes contratos, mas também para os médios contratos, né? E aí com despesas menores, é aquilo que se chama de arbitragem expedita, né? Que é com árbitro só, custas menores. Eu acredito também muito nessa área, mas acho que ela ainda está um pouco distante. Eu acho que soluções extrajudiciais nos cartórios está mais próximo do que a arbitragem, mas também
é uma área muito interessante para se atuar. E para a gente encerrar, Tartucci, uma área que me apetece muito, que é a área da inteligência artificial e das tecnologias. Eu queria saber, Flávio Tartucci, hoje, e eu inclusive acompanhei você inclusive publicou recentemente um Reels, que você fez um Reels de uma aula de direito civil, né? Você usa muito a inteligência artificial, Tartucci? Veja só, eu percebi esse semestre que as pessoas estão mais conversando com o ChatGPT do que estando propriamente nas redes sociais. Eu tenho perguntado isso em aula e palestra, quem conversou, eu tenho falado com o ChatGPT, é o fenômeno de 6 meses para cá. Eu tenho feito esses vídeos usando, acho que o Vel. Vel 3 do Google, né? Isso, o Vel, o Gemini. E aí é curioso porque você tem que pagar para conseguir fazer uma aula, né? Aquilo que eu fiz em 7 segundos, ele não cobrou. Eu fiz até errei, fui cobrado um valor muito excessivo. Eu acho que ainda não é inteligência. Com toda sinceridade. Eu não acho que seja inteligência ainda. Eu acho que a gente está no começo ainda para ser chamado de inteligência, né? Eu acho que e até porque é guiado pelo homem, né? E não seria nem artificial propriamente dito. Mas acho que isso vai ser muito incrementado, ela consegue fazer algumas coisas. O meu trabalho ela não faz, porque eu já tentei colocar ela para fazer, ela erra muito feio, né? Se a gente fizer um exercício, eu faço em palestra, tem uma diferenciação de direito civil. Qual a diferença de culpa presumida e responsabilidade objetiva? Ela erra, eu faço isso na palestra, eu abro lá o ChatGPT, ela porque na minha versão é mulher, né? E aí peço para dar um exemplo de culpa presumida, erra muito feio. Dá um exemplo de responsabilidade objetiva e erra tudo que tinha falado antes. Então eu acho que a gente ainda vai ter uma evolução grande disso. Acho que a advocacia de nível médio, nível alto, vai demorar muito para ela chegar. E temos atividades na advocacia que são personalizadas, né? É curioso porque quando eu posto isso, eu também estou mostrando a limitação. Tudo bem que é interessante, eu criei o personagem, mas ela é limitada, ela fala coisas óbvias, né? Então eu sei que existe, não nego que existe, mas eu acho que ela precisa evoluir muito ainda para ser chamada de inteligência. Isso vai acontecer, mas a gente tem passos ainda determinantes para se dar. Agora, só um detalhe. Você lembra que nós falamos isso na campanha no ano passado, que esse ano seria um ano que a inteligência artificial ia fazer uma mudança, e isso aconteceu. Sim. Porque as pessoas agora usam o chat GPT ou tentam utilizar. Ou aqueles chats GPTs que estão ali. Eu acho que é a mais evoluída. Eu tenho o Gemini também, eu acho que não está no nível, mas aqueles mecanismos, por exemplo, de direito civil, né, ele fala coisas interessantes, mas ele ainda está errando. Sim, sim. Mas ele a gente percebe desde a nossa campanha que a gente acompanhou junto, Tartucci, até hoje, teve uma evolução muito grande e a gente percebe que a evolução é uma ascendência cada vez maior, né? Eu acho que, minha opinião, eu acredito que seja da maioria dos advogados e a sua também, é que o advogado tem que acompanhar também essas tendências, não fechar o olho para isso, mas ao mesmo tempo ficar ali atento para aquilo que está sendo dito ou está sendo digitado ali pela inteligência também, né? Eu acho, mas, por exemplo, eu tive agora na Expo Direito, você estava lá também, foi um baita de um evento com vários influenciadores, vários advogados, professores, e um colega falou, eu tenho aqui uma proposta para fazer para você colocar a sua doutrina inteira dentro de uma inteligência artificial. Aí eu pensei, minha doutrina é o mais valioso que eu tenho, né? E eu falei, olha, eu não pretendo. Eu tinha uma proposta financeira, vamos colocar na inteligência artificial, porque as pessoas vão ter a sua doutrina. Eu falei, olha, eu não tenho interesse de fazer isso agora, né? Mas outra pessoa vai utilizar, outra pessoa vai fazer isso. Paciência. O que eu já pedi, inclusive existem chat GPTs que foram alimentados pela minha doutrina, ela errou. Me dá o conceito tal do Flávio Tartucci, está errado o conceito, né? Eu não digo que no futuro eu não faça isso, né? Mas nesse momento não. Pegar toda a minha doutrina, colocar dentro da plataforma e vender isso, como alguns estão propondo a fazer, né? Façam uma petição inicial com a doutrina do Flávio Tartucci inteira. Isso ainda não se consegue fazer. Está errado, né? A pessoa vai ter que entrar, usar lá a minha biblioteca digital, recortar e qualquer como eu faço. Recortar e colar e pegar o que é doutrina autêntica. Mas acho que um dia isso vai acontecer. Acho que um dia vai ser possível, né? Haverá
aula clonada com o meu conteúdo. Então, eu mesmo vou conseguir dar o prompt. Lembra que você corrigiu para mim, o quadro dá para fazer com prompt. E aí a pessoa, ou a própria inteligência, faça uma aula minha de meia hora com o meu conteúdo. O mesmo jeito que eu falo, eu acho que isso vai acontecer ainda. Agora, os limites de responsabilidade, se alguém fizer isso com o meu conteúdo, eu não posso eventualmente responsabilizar. Os direitos autorais. Isso, pedir uma participação econômica, né, para quem está me vendendo um clone meu com o meu conteúdo. Eu não nego que isso vai acontecer. Isso vai acontecer, mas acho que talvez demore um pouco. Às vezes a gente acha que demora muito, mas às vezes a evolução vem muito rápido, né? Mas esse foi um grande evento desse semestre, o Expo Direito. Eu fiquei lá o dia inteiro, ouvi as palestras do país inteiro, de pessoas com ideias diferentes, e vi que isso muito em breve deve acontecer. É inegável. É isso aí. Pessoal, infelizmente, a gente está encerrando o nosso terceiro bloco. Não tem aqui. Eu ia perguntar se tinha esse. Tem o pessoal reclamando que está acabando, mas eu queria agradecer imensamente nosso querido professor Flávio Tartucci. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, uma honra grande para mim. E sempre está de portas abertas, e eu espero você agora nos próximos, para a gente ter mais conteúdo, mais assunto também para tratar. E eu queria agradecer todos que nos assistiram, e se você já curtiu, se inscreva aqui no nosso canal da OB Tatuapé. Deixa seu like e ativa o sininho. Sabe por quê? Porque daqui 15 dias nós temos mais OB Noite Tatuapé, com novos convidados, novos temas relevantes, temas quentes do nosso universo jurídico. E para encerrar, a gente deixa a frase de impacto da noite. A vida é 10% do que acontece comigo, e 90% como eu reajo a isso. Charles Schindel. Um grande abraço e até a próxima. Obrigado, professor. Uma honra. Muito obrigado. Bom, Nico. Obrigado. Excelente.